Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Jean Nobre e hoje nós iremos acompanhar um novo conteúdo nessa nossa aula. Acompanha comigo. Aí está. Na aula de número 4, o objeto de conhecimento é interpretação, compreensão e transformação de unidades de medidas, como comprimento, área e volume, unidades de armazenamento e velocidades de transferência de dados, destacando aspectos etnomatemáticos nas diversas culturas da região adotadas ou não pelo Sistema Internacional, o SI, tá bom? O detalhamento da nossa aula será unidades de comprimento, área e volume e o Sistema Internacional de Medidas, tá? Que é o SI. Bacana? Então, esse será o conteúdo, o tema da nossa aula. Vamos lá, então. Muito bem, pessoal. Então, nós temos aqui as unidades de medidas. Nós sabemos que no nosso dia a dia, no mundo que a gente vive, a gente precisa realizar medidas, seja de volume, seja de metragem quadrada, metragem cúbica, metragem linear. Por exemplo, uma sala de aula, ela tem ali um comprimento, ela tem uma largura, ela tem uma altura. Então, tudo isso são medidas. No caso das medidas lineares, a gente pode fazer essas medidas utilizando o metro, o centímetro, decímetro, milímetro, quilômetro, né? Então, dependendo do tipo de medida que a gente vai precisar fazer, nós iremos utilizar os múltiplos ou os submúltiplos. Por exemplo, se eu quero medir a distância entre duas cidades, eu vou usar o milímetro ou eu vou usar o quilômetro? Quilômetro, né? Claro. Não que em milímetros eu não consiga fazer medição, eu consigo, só que se torna muito complicado, porque é uma unidade, é um submúltiplo, né, do metro, que a gente vai ter que trabalhar com várias casas decimais, né? Vários algarismos. Então, eu utilizo o metro, tá? Falando do nosso universo, por exemplo, quando a gente vai medir a distância entre os planetas, né? Então, o quilômetro ele já se torna uma unidade de medida inadequada para fazer essas medições, porque as distâncias são tão grandes que até mesmo o quilômetro já se torna uma unidade inadequada. Então, a gente usa outras unidades para fazer essas medições, tá? Então, a gente tem vários tipos de unidades de medida, dependendo da necessidade que a gente tiver ali precisando, tá? E aí eu trouxe aqui para vocês, ó, o metro, né, que é a unidade padrão de medida linear. Nós sabemos que o metro, ele tem, como eu falei, os seus submúltiplos e os múltiplos. Dependendo da situação, eu vou usar um ou outro, ok? Olha o que diz a definição aí, ó. O metro é a unidade fundamental de comprimento do Sistema Internacional de Unidades e é representado pela letra M, Mzinho minúsculo, tá bom? Eu vou convidar você agora para acompanhar um vídeo, em seguida a gente volta para conversar um pouquinho mais. Vamos lá. Você já reparou, assistindo alguns filmes estadunidenses, que nas placas de trânsito as distâncias estão indicadas em milhas? Isso acontece porque nem todos os países utilizam a unidade de medida quilômetro para expressar a grandeza de comprimento. Muitas séries e filmes exibem longas estradas dos Estados Unidos e, em algum momento, você pode se deparar com a cena de uma placa indicando a distância até uma cidade. Nas versões originais dessas cenas, isto é, sem as adaptações para o público brasileiro, as distâncias são exibidas em milhas. Os estadunidenses adotaram a milha como a unidade de medida de comprimento. Uma milha equivale a aproximadamente 1.609 quilômetros. E não apenas a distância pode ser expressa utilizando unidades de medida diferentes das nossas. A temperatura, por exemplo, também é. Enquanto nós utilizamos a escala Celsius para a temperatura, os estadunidenses utilizam a escala Fahrenheit. Portanto, se um dia for viajar para os Estados Unidos, certifique-se de conferir as distâncias e a temperatura, convertendo-as para o nosso sistema de medição. Fique atento às unidades de medida e aproveite sua viagem sem surpresas.
Muito bem, então vocês viram que dependendo da região do mundo que você estiver, pode ser adotado um outro sistema de medidas, né? Aqui no Brasil a gente utiliza o quilômetro para indicar a distância entre duas cidades, por exemplo. Em outros países, como os Estados Unidos, eles já usam as milhas, né? Na Europa, na Inglaterra, por exemplo, é utilizado a polegada. Então, aqui no Brasil a gente utiliza também polegada, mas é mais raro, né? Normalmente se usa o centímetro ou o próprio milímetro, né? Inclusive, essa medição, né, em polegadas, ela é bem antiga, ela remonta, né, a um passado onde as pessoas faziam as medições utilizando o polegar, né? Essa distância daqui do nosso dedo, né? Por isso que eles conseguiam fazer essas medições. Então, eles usavam essa parte do nosso corpo, né? Esse pedacinho aqui do nosso dedo, para fazer as medições. Olha só que interessante, né? Só que, claro, de objetos pequenos. Então, eles usavam como referência essa parte do corpo, né? Do nosso dedo aqui, do polegar, para realizar determinadas medições, tá bom? Mas aí, claro, ao longo dos anos, essas medidas elas foram sendo aperfeiçoadas, aparelhos foram sendo construídos, né? E hoje é muito comum você usar uma trena para fazer a medição do piso da sala, né? De uma porta. No caso das costureiras, elas utilizam a fita métrica, né, para medir a circunferência, né, a nossa circunferência abdominal, a nossa barriguinha, né? Então elas utilizam esses aparelhos para fazer essas medições, tá bom? E aí, fazendo referência aí a essa conversão de uma unidade para outra, eu trouxe essa cartela, eu quero que você acompanhe comigo, veja só. Então eu tenho uma medida aí, vamos ver a cartela, por gentileza? Eu tenho uma medida em milha, né? E aí eu quero transformar para quilômetro, olha só. Então veja que nesse caso aí, ó, qual o comprimento aproximado de uma ponte em quilômetro, sabendo que ela tem 3 milhas de comprimento. Então vejam que aqui, ó, fica tranquilo da gente fazer esse cálculo, né? Porque se uma milha, né, tem esse valor aqui em quilômetro, se eu quero descobrir quantos quilômetros tem 3 milhas, o que a gente tem que fazer, né? Apenas multiplicar esse valor aqui por 3, né? Então eu multiplico por 3 e aí eu encontro essa distância em quilômetro, tá? E assim por diante. Então, observem que determinadas medições a gente vai precisar fazer essa conversão, tá bom? Ficando aqui no metro mesmo, veja, eu tenho a unidade de medida aqui, que é um metro, tá? Eu preciso fazer a conversão de metro para centímetro, por exemplo. É possível? Com certeza. Eu preciso fazer a medição de metro, a transformação de metro para quilômetro. É possível fazer, professor? Com certeza. Por isso eu trouxe para vocês esse esqueminha de conversão. A gente pode chamar de régua, tá? Régua de conversão. Olha só, transformação das unidades de medida de comprimento. No Sistema Internacional de Medidas, o mesmo comprimento pode ser fornecido em unidades diferentes, tá? Da esquerda para a direita, cada unidade contém 10 vezes a unidade seguinte. Como assim, professor? Imagina o seguinte, eu tenho aqui 1000 metros. Apenas um exemplo rápido, daqui a pouco a gente vai trabalhar mais essas conversões, tá? Mas só para entender essa parte aqui da definição. Eu tenho 1000 metros. Eu quero converter esses 1000 metros em quilômetros.
Nós já sabemos, né, até em função do nosso dia a dia, que 1 km é igual a 1.000 metros, ou 1.000 metros é igual a 1 quilômetro. É ou não é? Quando a gente vai fazer uma viagem, tem 60 quilômetros entre uma cidade e outra. Significa que ali existem 60.000 metros, né? E aí, claro, para eu não precisar escrever 60.000 metros, eu escrevo apenas 60 km, ou seja, 60 quilômetros. É mais simples de escrever, né? Só que para a gente fazer essa conversão, a gente utiliza uma técnica, tá? Que é o que a gente vai estudar na nossa aula de hoje. Então, eu vou pegar a unidade que eu quero converter, tá? E vou transformar para a unidade para a unidade original, no caso, tá bom? Então, se eu estou em metro e quero ir para quilômetro, como é que a gente faz isso? Se eu estou em quilômetro e quero converter para hectômetro, como é que a gente faz isso? Então, é sobre isso que a gente vai conversar nessa nossa aula. Bacana? Vamos seguindo. Se o muro tem 5,31 decâmetro de comprimento, qual o seu comprimento em metro? Olha só. Então, veja. Vamos lá, acompanha comigo aqui, ó. Eu tenho o metro aqui no centro, tá bom? Aqui é o metro. Para a direita, eu tenho os submúltiplos. E para a esquerda, eu tenho os múltiplos. Ok? Então, eu estou em metro, quero vir para decâmetro. Então, vamos lá relembrar esses nomezinhos aqui. Olha só, aqui é o metro, aqui é o decímetro, centímetro, milímetro. Lembraram? Metro, decímetro, centímetro, milímetro. Se eu quero medir um objeto muito pequeno, eu vou utilizar o milímetro, tá? Se eu quero medir um objeto maior, como distâncias, por exemplo, eu vou usar o quilômetro, tá bom? Bom, então, decímetro, centímetro, milímetro. Para cá, eu tenho o decâmetro, ok? O HM é o hectômetro e o KM é o quilômetro, ok? Não esqueçam desses nomezinhos que às vezes eles confundem, tá? Principalmente decâmetro com o hectômetro. Até eu às vezes me confundo, tá? Então, decâmetro, hectômetro, quilômetro. Muito bem. Ele quer que a gente faça a conversão de decâmetro para metro. Olha a pergunta. Qual o seu comprimento em metro? Então, vamos lá. Eu estou no decâmetro, tá aqui, ó, 5,31. Quero fazer a conversão para metro. Como é que a gente vai fazer isso? Agora eu quero que você preste atenção aqui, ó. Observa aqui. Olha a nossa régua de conversão. Deixa eu limpar aqui. Olha só. Eu estou em decâmetro, bem aqui, né? Quero converter para metro. Se eu estou em decâmetro e quero vir para metro, olha o sentido das setas. Tá vendo aqui, ó? Ela está indo para a direita, né? Se a seta está indo para a direita, eu estou em decâmetro, quero ir para metro. Então, eu estou indo para a direita. Significa que eu vou multiplicar. Entenderam? Vou multiplicar por 10. Multiplicar o quê, professor? Multiplicar o valor que você tem. Não é 5,31? Então, você multiplica por 10. Essa multiplicação por 10 ela é bem fácil de fazer, ó. Você vai pegar 5,31 e multiplicar por 10. A multiplicação por 10, basta você deslocar a vírgula. No caso aqui, para a direita. Então, você tem 53,1 metro. Viram só? Ou seja, 5,31 decâmetro é a mesma coisa, é igual a 53,1
1,1 metro. Ok? É dessa forma que a gente vai fazer as conversões. Professor, ainda estou com dúvida ainda nessa parte. Vamos lá. Olha esse outro exemplo aqui. A distância de Manaus a Brasília em metros é de 3.412.000 metros. 3.412.000 metros. Qual é a distância em km? Muito bem. Então vejam que a distância foi dada aqui, ó, em metro. Perceberam que dá muito trabalho a gente escrever essa distância em metros, né? São muitos números. Então, a escala mais adequada, a unidade mais adequada aqui nesse caso é o km. Tá? Mas como é que a gente faz essa conversão? Observa aqui então. Está aqui a régua, beleza? Eu quero converter de metro para quilômetro. Então eu estou bem aqui, ó. Eu estou em metro, quero vir para quilômetro, né? Então, nesse caso, ó, eu saltei aqui uma unidade, 2 unidades, 3 unidades. Ou seja, para eu fazer essa conversão, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir, ó, por 1000. Eu vou pegar o valor que eu tenho, que são 3.412.000, e vou dividir por 1000. Professor, por que 1000? Porque eu saltei aqui, ó, 3 unidades. Eu saltei o decâmetro, o hectômetro e cheguei aqui no quilômetro. São 3 zerinhos. Então, eu vou pegar esse valor que eu tenho aqui e vou dividir por 1000, tá? E aí, fazendo a divisão de 3.412.000 por 1000, o que vai acontecer com esses zeros aqui, ó? Eu vou simplificar, né? É como se eu... É como não, né? Eu vou dividir aqui, ó, por 1000. Então, pegando 3.412.000 e dividindo por 1000, vai sobrar quanto? Somente 3.412 km. Viram só? Nem precisa fazer nenhum cálculo, tá, pessoal? Basta a gente deslocar a vírgula, tá? Essas conversões, utilizando essa régua de conversão, vamos chamar assim, você apenas vai deslocar a vírgula. Vocês viram que eu estava ali em metro, precisei fazer a conversão para quilômetro. Então, eu saltei por o decâmetro, depois por o hectômetro, até chegar lá no quilômetro. Então, foram 3 saltos ali na régua. Cada salto é uma divisão por 10. Como eu dei 3 saltos, né? Então, a divisão foi feita por 1000. Foi 10 vezes 10 vezes 10. Então, a divisão por 1000. Um outro detalhe que você tem que observar também, no caso, eu estava em metro, fui para quilômetro. Então, foi feita uma divisão, tá? Se eu estivesse em metro e quisesse ir para milímetro, eu já teria que fazer uma multiplicação, porque eu já iria deslocar para a direita as casas decimais, que é o que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, tá bom? Mas antes da gente ir para a próxima cartela e para o próximo exemplo, acompanha comigo esse vídeo aí também. Navegando pelas águas místicas do grandioso Rio Amazonas, você se vê diante de uma importante decisão. À sua frente, 2 placas sinalizam os caminhos possíveis. Uma aponta para 28 quilômetros, enquanto a outra indica 237 hectômetros. Agora, você se pergunta, qual desses caminhos me levará a menor distância? É meio difícil a gente estar navegando no rio e encontrar uma placa dessa, né? Mas vamos supor que fosse esse o caso, a gente encontrasse essas 2 placas. Qual distâncias ali, né? Qual a menor distância, qual a maior distância? Vocês viram que nós temos 2 unidades de medida ali. Eu tenho o hectômetro, né? E o quilômetro. Os valores são diferentes. Só que para eu poder comparar esses 2 valores, eu preciso converter tudo para a mesma unidade. Então, ou eu converto tudo para quilômetro, ou eu converto tudo para
hectômetro. Aí sim eu vou conseguir comparar as duas distâncias, tá bom? Vamos lá fazer essa conversão, né? Muito bem, então são 28 quilômetros e 237 hectômetros, tá? Beleza. Eu vou trazer aqui para a nossa régua de novo, 28 quilômetros e 237, tá? Deixa eu limpar aqui. A gente vai usar essa mesma régua aqui. Então vamos lá, 28 km e 237 hectômetro, né? 237 hectômetro. Muito bem. Vamos transformar tudo para quilômetro? Então, eu vou transformar 237 hectômetros em quilômetros. Ou seja, eu estou em hectômetro, vou vir para cá para o quilômetro. Ou seja, eu vou fazer uma divisão, tá? Divisão por quanto, professor? Divisão por 10, tá? Lembre-se, cada salto que a gente dá é uma divisão que é feita, tá bom? Se eu estiver vindo para a esquerda, eu vou dividir. Se eu estiver indo para a direita, eu vou multiplicar. Como assim para a direita, professor? Vamos supor que eu quisesse transformar de metro para decímetro, por exemplo. Então, eu já estou indo para a direita. Nesse caso aqui, a multiplicação, ó, já seria uma multiplicação por 10. Tá? Então, pronto. Eu vou dividir 237 por 10. 237 dividido por 10 vai restar 237 dividido para 10 vai restar 23,7, tá? 23,7 o quê? Quilômetros. Agora sim eu consigo comparar. Eu tenho 23,7 quilômetros e 28 quilômetros. Qual é a maior distância? 28 km, 28 quilômetros, tá? Então, com isso, eu consegui fazer a comparação das duas distâncias apresentadas aqui no problema. Ou seja, voltando aqui só para finalizar, né? Essa daqui é a maior distância, 28 km. E aqui eu tenho 23,7 km apenas, tá? Portanto, a placa de cima é a placa que indica a maior distância nesse caso aí, ok? Unidades de medida diária. O sistema de medidas diária é utilizado para quantificar a extensão de uma superfície plana. A unidade fundamental diária no Sistema Internacional de Unidades é o metro quadrado. Então, vocês já ouviram falar no metro quadrado, tá? É uma unidade bastante conhecida, né? Por exemplo, na sala de aula de vocês aí, vocês têm a largura e o comprimento, por exemplo. Quando você multiplica a largura pelo comprimento do piso, você tem uma metragem quadrada. Por quê? Porque você multiplicou duas dimensões. A largura vezes o comprimento. São dois valores. Então, quando você multiplica essas duas dimensões, você tem uma metragem quadrada, tá? Vamos supor agora que você quer multiplicar a largura, o comprimento e a altura da parede. São três dimensões. Então, aí você já tem a metragem cúbica, tá? Que é o m elevado a 3, tá? Então, não esqueçam, quando você multiplicar duas dimensões, você tem metragem quadrada. Quando for três dimensões, você terá a metragem cúbica. Assim como na medida linear, a gente consegue também fazer a conversão de metro quadrado para quilômetro quadrado, centímetro quadrado, tá? Que é o que a gente vai acompanhar na próxima cartela. Olha só, eu tenho aí a mesma régua de conversão, tá? Só que qual é a diferença dessa régua aqui para outra que nós
vimos agora há pouco. Cada salto que a gente der, a gente vai dividir por 100. Isso se eu estiver vindo para a esquerda, tá bom? Como assim para a esquerda, professor? Eu quero converter de metro quadrado para quilômetro quadrado. Então, eu estou andando com as minhas casas decimais para a esquerda, tá? Então, nesse caso, é uma divisão. Agora, se eu quero converter de metro quadrado para centímetro quadrado, por exemplo, então eu já tenho que fazer, tá, uma multiplicação. Olha aqui, ó, uma multiplicação, tá? Multiplicar por quanto? Por 100. Porque agora eu tenho 10 elevado a 2. Eu estou trabalhando com metragem quadrada. Por isso que a divisão é por 100 e não por 10. Tá certo? Olha esse exemplo aqui. Um agricultor possui uma fazenda com 12, olha só, decâmetros quadrados. Eu tenho 12 decâmetros quadrados e quero converter para metros quadrados. Então vejam, 12 decâmetro para metro quadrado. Muito bem. Então nós temos aqui a nossa régua de conversão. Olha só, eu estou em decâmetro quadrado, quero ir para metro quadrado, está aqui do lado. Então eu vou sair de decâmetro e vou para metro. Decâmetro quadrado para metro quadrado. Então nesse caso eu tenho que multiplicar, tá? Porque eu andei para a direita. Eu saí de decâmetro e fui para metro quadrado. Decâmetro quadrado para metro quadrado. Portanto, eu preciso fazer uma multiplicação. Multiplicação por quanto agora? Por 100, tá? Porque eu estou trabalhando com metragem quadrada. Então, nesse caso, basta eu multiplicar 12 vezes 100. 12 vezes 100 é igual a 1.200. 1.200 metros quadrados. Pronto, está feita a conversão, tá certo? Uma cidade está planejando construir um novo parque com 35 milhões, né, de metros quadrados de área. Quantos quilômetros quadrados o parque terá? Então, nesse caso, a gente vai pegar esses 35 milhões aí, tá? E vamos converter para quilômetros quadrados. Eu estou em metro quadrado, quero converter para quilômetro. Então, olha só, metro quadrado, quero fazer a conversão para quilômetro quadrado. Vejam, eu vou ter que saltar 3 casas aqui. E cada salto desse, eu vou ter que fazer a multiplicação, né, por 100. Então, são 9 casas decimais que eu vou ter que andar, tá? Para poder fazer a conversão. 9 casinhas decimais, tá? Isso porque nós temos aqui a metragem quadrada. Então, vai ser 100 dividido por 100 de novo, né? E dividido para 100, tá? Olha outro exemplo. Suponha que a Prefeitura de Manaus está planejando construir 2 novos parques na cidade. O Parque das Águas, com uma área verde de 2 quilômetros quadrados, e o Cantinho Verde, com 50 hectômetros quadrados, né? Qual parque terá maior área? Então, de novo, né, a gente vai precisar fazer a conversão, comparar os dois valores, né, utilizando sempre a unidade, a régua de conversão, para fazer essa transformação. Tá bom? Muito bem, pessoal. Então, agora nós temos as unidades de medida de volume. Semelhante às unidades de metro quadrado e metro linear, aqui na conversão das unidades de volume, a gente vai usar a mesma ideia, só que agora, cada saldo que a gente der nessa conversão, ó, a gente vai dividir ou multiplicar por 1000, tá? Agora são 3 casas decimais, ó. Eu tenho quilômetro cúbico, metro cúbico, tá? E assim por diante. Então, é a mesma ideia. O que vai mudar é a quantidade de casas decimais que eu vou fazer essa divisão. Se eu vir para a esquerda, eu vou dividir por 1000. Se eu sair, por exemplo, de metro cúbico e quiser chegar em decímetro cúbico, eu vou multiplicar por 1000. Tá? E aqui nós temos alguns exemplos, né, para a gente acompanhar. Quantos centímetros cúbicos há em uma caixa de
0,027 metro cúbico. Então, veja que nesse caso, ó, eu estou em metro cúbico. Quero ir para centímetro cúbico. Então, eu estou em metro cúbico e quero vir para decímetro cúbico. Nesse caso, ó, eu estou em metro e vou para decímetro. Portanto, eu vou andar 3 casas decimais para a direita. Nesse caso aí, nós teremos 27 decímetros cúbicos, tá bom? Então, é dessa forma que a gente vai trabalhar as conversões, envolvendo tanto medida linear, medida quadrada ou medida cúbica, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Essa foi a nossa aula e a gente se encontra aqui numa próxima oportunidade. Até lá!